Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Eu sou o professor Corrêa, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, para mais esse tema que parece ser bem interessante aí para os nossos vestibulares. Geopolítica e futebol. Bom, mas como assim? Bom, estou sugerindo lá no Facebook, eu postei no dia 8 de junho e o jornal Folha de São Paulo também publicou na mesma data uma interessante matéria de um clima tenso entre Ucrânia e Rússia. E esse clima ficou tenso por quê? Porque a Ucrânia acaba de mostrar a camisa que será utilizada nos Jogos na Eurocopa 2021. E a Rússia não gostou nada da camisa que já está aprovada e já está em uso. Essa é a camisa e temos essa seta em azul, inclusive uma camisa amarela, e quando a gente pensa em amarelo, né, para uma seleção, a gente sempre lembra da nossa seleção. Mas no caso, esse amarelo aí está mais pro amarelo da Suécia do que para o Brasil. Bom, mas isso não importa, o que importa é esta seta azul que eu coloquei aqui nesta imagem, apontando para uma península. Tá? Olhem atentamente. Esses pontinhos brancos, eles formam o contorno, é o mapa da Ucrânia. E esta seta que eu adicionei, a seta então indica o quê? Uma península ao sul da Ucrânia, que é a península da Crimeia. Bom, então nós estamos falando de um clima tenso entre Ucrânia e Rússia. Portanto, dois países que nasceram em 1991 a partir da dissolução da União Soviética. União Soviética, que foi criada em 1922 e extinta em 1991. Tá? E quando falamos União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram 15 repúblicas. E essas 15 repúblicas se tornaram 15 novos países. Um dos países, a Rússia, e o outro, Ucrânia, países vizinhos. E qual a tensão, qual o problema? Por que a inclusão da península, no caso chamada Crimeia, no mapa da Ucrânia, causou esta tensão entre os dois? Qual o porquê disso? Vamos ver. Ainda reforçando a questão do mapa presente na camisa, também teve essa publicação nas redes sociais, onde você tem, seguindo o formato, né, do território ucraniano, jogadores atuais, jogadores do passado, né, representando o que? A Federação Ucraniana. Então você tem também a indicação da Crimeia. Lá no extremo sul temos lá dois jogadores que ocupam o espaço desta península. Esta península foi o que? Foi incorporada ao território russo em 2014. Quando nasceu a Ucrânia, a Crimeia nasceu como país, como eu digo, com o fim da União Soviética, a Crimeia era território ucraniano. Porém, esse território foi incorporado ao território russo em 2014. Esta incorporação, a Crimeia como parte da Federação Russa, pouquíssimos países reconhecem. Então, a Crimeia, para a Ucrânia, continua sendo um território ucraniano, porém incorporado ao território russo, invadido pelos russos. Daí a tensão, daí a Rússia não concordar com estas representações, com essa representação utilizada nas redes sociais, com a camisa da Ucrânia, com o contorno, né, indicando que a Crimeia pertence à Ucrânia. Os russos não aceitam esse questionamento. É território russo de 2014 para cá e ponto final. Esta ilustração aqui, ó, só para entender, tudo que está em rosa era União Soviética. E a Ucrânia seria o país com esse contorno em vermelho,
cuja capital é Kiev, né? E a Crimeia, a península no extremo sul, no Mar Negro. Península extremamente importante. Por quê? Porque é exatamente na Crimeia que a União Soviética tinha as mais importantes bases para suas embarcações militares, né? Seus porta-aviões, submarinos nucleares, estão todos aí ancorados na Crimeia. E que a Rússia, em 2014, incorporou. A Rússia, então, tomou a Crimeia, passa a ser considerado território russo. Já nesta ilustração, nós temos já fronteiras pós-União Soviética. Então temos aqui, ó, à direita, um país chamado Rússia, cuja capital é Moscou. Temos Lituânia, Bielorrússia, Moldava, temos Geórgia e a própria Ucrânia, capital Kiev, e com a indicação ao sul da Península da Crimeia, né? E a base de Sebastopol, a principal base naval, base da Marinha. Quando a Crimeia, até 2014, era território da Ucrânia, a Rússia, inclusive, pagava, como a Rússia herdou todas as bases, né, para Marinha e Aeronáutica, bases, então, navais e aéreas, a Rússia pagava algo como uma anuidade, pagava um valor, né, por usar o espaço ucraniano. Só que de 2014 para cá isso acabou. Por quê? Porque no entendimento russo, a Crimeia é território russo. Mas como que isso foi possível? Como que a Rússia chegou nesse entendimento? A Crimeia me pertence. Esta ilustração aqui nos ajuda a entender isso. Vamos lá, pela legenda, o que você tem? Quanto mais escuras forem as áreas, maior a presença de russos dentre a população. Então, quando olhamos para a Ucrânia, o que a gente vê? Na parte centro-leste, nas proximidades da Rússia, a cor se torna mais escura. O que significa isso? Você tem uma presença maior de russos, falam russos, têm berço russo, valores russos. Estamos falando do povo, da etnia russa. Já quando olhamos para a parte oeste, próximo à Polônia, Hungria, Romênia, a gente vê que a cor fica bem mais clara, onde predominam ucranianos. Inclusive até mesmo a língua é outra. A língua, a grafia muda completamente. Tá? A cultura é outra. Bom, quando acabou a União Soviética, a Ucrânia estava se aproximando bastante da União Europeia, como muitas outras repúblicas da antiga União Soviética tinham esse sonho. Agora que eu me livrei do autoritarismo de Moscou, agora eu quero me aproximar ao máximo da União Europeia. Eu quero, quem sabe, fazer parte da União Europeia. Como aconteceu com países do leste europeu. Nessa mesma ilustração, lembra que não podemos chamar de mapa porque nem sequer escala possui. Então, ó, Polônia, Hungria, Romênia, todos eles já fazem parte da União Europeia. Inclusive nessa ilustração consta Iugoslávia, né? Agora que eu estou vendo aqui, a Iugoslávia já desapareceu. Surgiram vários novos países, meia dúzia de novos países de acordo com as respectivas etnias. Isso é conversa para um outro encontro nosso, né? Então, o sonho de muitos desses que pertenciam à União Soviética ou estavam sob domínio soviético era o quê? Se aproximar ao máximo da União Europeia. Se aproximar da União Europeia, um passo para isso, fazer parte da Eurocopa. Até a Rússia participa, né? E depois dessa, né, aproximação, dessa busca de uma aproximação da Ucrânia com a Europa Ocidental, digamos assim, ou com a União Europeia, e também por um certo, vamos falar, uma decepção, percebendo que a Ucrânia não entraria para a União Europeia, que tudo dá a entender quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais.
né? E de que a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN é uma possibilidade também é, mínima, já que se a Ucrânia entrar para a OTAN, a Rússia entende isso como uma declaração de guerra, né? Houve um certo desentendimento da população, porque entre eles, os ucranianos e os russos, porque, peraí, esquece, nós não vamos fazer parte da União Europeia. Então nós temos um caminho. Qual é o caminho? Nos aproximar da Rússia. E por um tempo, isso estou falando de 2010, 12, por um tempo, essa possibilidade foi discutida, foi aventada. Mas logo, novas eleições, e a maioria deixou claro que, não, com a Rússia nós não queremos, o eleitorado deixou claro isso, tá? Nós não queremos nos aproximar da Rússia. E aí as minorias russas do leste da Ucrânia se rebelaram. Nós queremos nos aproximar. E aí foram realizados referendos, referendos não reconhecidos pelo governo ucraniano, mas os referendos foram realizados e o resultado do referendo da Crimeia, nós nos declaramos independentes. E foi feita a declaração, ninguém reconheceu, mas a Rússia reconheceu. Né? Mais tarde, a República da Crimeia solicitou o quê? Para ser incorporado ao território russo. E em questão de dias, já foi assinado um acordo e a Crimeia passava a fazer parte do território russo. Porque, no entendimento russo, o referendo foi legítimo. Tá? E não tem conversa. A Rússia incorporou, abraçou a Crimeia, criou uma barreira física entre a península da Crimeia e o restante da Ucrânia. Militares russos estão na fronteira, ali ninguém passa. A entrada de ucranianos na Crimeia seria uma declaração de guerra, seria invasão ao território russo. Tá? E, para deixar bem claro, a Crimeia é território russo e não cogitamos devolver, o que foi feito? Deem uma olhada nessa ponte rodoferroviária. Tá? Ela foi inaugurada em 2018, tá? A parte rodoviária. E em 2019, no final de 2019, a inauguração do acesso ferroviário. Então a Rússia criou uma ligação física, é possível ver nessa imagem, não é uma pequena obra, né? A União Europeia diz que é uma nova violação à soberania e à integridade territorial da Ucrânia. E o que a Rússia disse? Nada, silêncio total. O território nos pertence, aqui construímos o que queremos e quem tem coragem de enfrentar? Ninguém. Ninguém tem coragem de enfrentar, óbvio, porque sabem do histórico, sabem do arsenal e sabem da força que a Rússia tem no Conselho de Segurança. Então, eu acredito que quem constrói uma ponte dessa magnitude não está pensando, obviamente, em devolver esse território. Está bem claro isso. Então, para os russos, o que pode parecer simples, uma camiseta da seleção ucraniana, mas não é uma simples camiseta. É o mapa. Ali está o mapa. E a seleção ucraniana, quer dizer, embora essas seleções, como a nossa, né, a seleção é da CBF, que é uma entidade privada, mas óbvio que existe uma relação muito estreita dessas federações com os respectivos governos. Então ali existe uma maneira de divulgar a Crimeia nos pertence. Russos invadiram o nosso território. Mas essa não vai ser a primeira vez, não vai ser a última, né, desses desentendimentos em torno de jogos olímpicos, essas copas regionais, Copa do Mundo e grandes eventos, porque é óbvio a divulgação desses eventos é muito grande. Então é comum, esse ano vamos ter, bom, eu gostaria que não, mas tudo indica que teremos os Jogos Olímpicos do Japão. Em plena pandemia não parece ser algo muito inteligente, mas o Japão parece que não está
cedendo aí, vai realizar, não cede a pressão e vai realizar os jogos. E então nós vamos certamente voltar a falar sobre isso. Não tem uma edição dos Jogos Olímpicos que você, e uma Copa do Mundo também de futebol, mas a amplitude de Jogos Olímpicos é maior. Não tem uma edição dos Jogos que você não tenha um problema como esse, um desentendimento como esse. Vamos dar uma olhada nessa propaganda da Coca-Cola, propaganda para o Natal de 2014. Foi um caos. Por quê? Olha aí, ó, a setinha azul indicando, esse é o mapa da Rússia. A seta azul indica a Crimeia. Na primeira edição dessa propaganda não tinha a Crimeia. Os russos ficaram furiosos e os ucranianos, né, ficaram felizes e contentes. A partir de agora eu só tomo Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola desenhou o mapa da Rússia e não tem Crimeia. Quer dizer, a Crimeia, de acordo com a Coca-Cola, pertence a quem? À Ucrânia. Viva a Coca-Cola! E aí a pressão dentro da Rússia foi muito grande e a Coca-Cola resolveu fazer uma nova edição dessa campanha publicitária e incluiu, desta vez, a Crimeia. Os russos comemoraram, afinal de contas, no entendimento deles, a Crimeia é russa, e os ucranianos começaram a defender boicote à Coca-Cola. Viva a Pepsi! Né? Agora, eu me pergunto, por que diabos uma propaganda em torno desta temática? Né? Falta de criatividade por parte dos publicitários. Né? Ah, não sabia. Opa, onde estão os profissionais de relações internacionais? Sim, é uma função desses profissionais. Quem estuda relações internacionais não vai para a diplomacia. Para ir para a diplomacia, você tem que fazer o curso lá do Instituto Rio Branco, ligado ao Itamaraty. Agora, você, como profissional das relações internacionais, pode muito bem atuar na iniciativa privada e impedir um conflito desse. Porque não tem como consertar, não tem como agradar russo e ucraniano, não tem jeito. Né? E foi o que deu. Bom, mas agora, voltando à Copa, vamos ver, será que existe a possibilidade de um jogo Rússia versus Ucrânia? Bom, até agora, no momento da gravação desse vídeo, a Rússia jogou e perdeu. E a Ucrânia perdeu também. Tá? Caso tenha a chance aí de um duelo, a possibilidade é que isso ocorra nas quartas de final. Não é agora para o começo da Eurocopa. Mas sim, existe, porque estão aqui os grupos. A Rússia está no grupo B e a Ucrânia está no grupo C. A possibilidade de um enfrentamento existe. Não vai ser a primeira vez que uma coisa dessa acontece. Tá? E lógico que aí vai ser um jogo muito mais tenso, porque além da partida, além da Eurocopa, você tem aí uma questão de orgulho, orgulho russo, orgulho ucraniano. Tá? Vamos ver, vamos acompanhar os jogos. Seria interessante, né? Mas muito tenso. Espero que não ocorra. Para finalizar, destacando esse envolvimento, né, do esporte com a política, como nós vimos o boicote nos Estados Unidos, lá no basquete, não vamos jogar, não só os jogadores, os próprios, ali são proprietários, né, aqueles times têm donos, literalmente, dizendo não tem clima para jogar. No movimento Black Lives Matter, não tem, do jeito que está, o clima tenso, negros sendo mortos pela polícia, e nós vamos parar para jogar basquete? Não, não, não. Então, ó, vou destacar aqui o movimento conhecido como Democracia Corintiana, movimento que existiu de 82 a 84. Aqui três lideranças desse movimento. À direita, o doutor. Por que doutor? Porque Sócrates era, de fato, médico e depois se tornou jogador. Do lado dele, o jovem Casagrande e o Vladimir. Tá? A democracia corintiana foi um movimento muito forte em nome das diretas já. Porque 82, de 82 a 84, estamos falando do finalzinho da ditadura, e quando estávamos discutindo que o próximo governo será eleito,
Será, né, nas urnas ou será uma escolha do Congresso? Então ali o movimento das diretas já, que acabou, né, não sendo o projeto, né, de lei das diretas já, acabou não sendo aprovado e o primeiro presidente pós-ditadura militar foi escolhido pelo nosso Congresso, né, Tancredo e Sarney. Tancredo praticamente assumiu de modo simbólico, já faleceu, e o Sarney então dá início ao governo, mas sem o voto popular. O primeiro voto popular levou ao poder Fernando Collor na eleição de 89. Mas o movimento Democracia Corintiana, procurem, tem filme sobre isso. Tá? Muito interessante. Não estou aqui falando como corintiano, tá? Mas sim destacando um importante movimento de cunho político, embora, né, é uma questão doméstica, uma questão internacional. Agora nós estamos falando lá da Eurocopa, né, já estamos no âmbito internacional. Mas é bom destacar também um exemplo no quintal de casa. Não é isso? Bom, então é isso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem aí à vontade para comentar, para enviar sugestões lá pelo Facebook. Até mais. Tchau, tchau.